Boa noite, Felipe. Tudo bem? Boa noite, tudo tranquilo, graças a Deus, cara. Primeiramente, eu quero te agradecer, viu? Para mim é uma honra. Eu postei um vídeo, tava rolando um vídeo aí falando que era um sonho me conectar com você e esse sonho se tornou real. Naquele momento lá na Polibox, quando eu estava assistindo tua palestra, eu falei comigo, um dia eu vou me conectar com esse cara. E eu visualizei esse momento, cara. Esse momento chegou. Tá aí. Então, já fica a mensagem para quem está assistindo aí, cara. Se você tem um sonho, se você tem um objetivo, acredite nesse sonho, porque ele vai acontecer. Acredite, mas acredite, comece a mentalizar você já vivendo e vivenciando tudo isso. Porque ele tá aí, ó. Olha o Marlon aí. Isso aí. Se a gente não planeja, não quer, não acontece, né? O É primeiro isso. passo é você querer. É, eu queria. Bom, o Leandro provavelmente não vai poder participar hoje, mas eu quero dar os parabéns aí pelo nascimento do Lucas, né? O filho dele. Já tá até anotado aqui também. É. O Leandro é um grande amigo aí em comum, né? Creio que muita gente já conhece ele. E que venha com muita saúde, que seja uma criança feliz e que traga muita felicidade para ele, né, para a família dele. Que a gente espera o melhor, hein? É isso aí. Parabéns, viu? Que o Lucas Parabéns. seja bem-vindo. Isso aí. Seja bem-vindo, Lucas. Galera, Perfeito. você que está entrando, muito obrigado, viu? Seu Marlon, tamo junto. Olha ele aí, ó. Falamos dele, entrou aí, Leandro aí. Leandro, parabéns, hein? Cíntia, parabéns. Parabéns aí. Isabela, show de bola. Sem mais delongas. Vamos começar, Marlon? Vamos, Isso vamos aí. lá. Então eu quero pedir para você que está assistindo aí, tem um aviãozinho aqui bem embaixo, compartilha essa live aí, porque vai ser top demais. O Marlon vai estar contando um pouquinho da trajetória dele, está compartilhando isso conosco, e eu creio que a trajetória dele vai influenciar muitas pessoas a tomarem uma decisão, vai ser uma virada de chave, eu acredito, entendeu? Então vamos lá? Marlon, conta pra gente como é que foi o início da tua trajetória, como é que você entrou nessa área aí? Olha, Felipe, eu vou tentar dar uma resumida porque são muitos anos, foram muitos acontecimentos, né? E para não ficar um negócio maçante e Ah, talvez, né, outras pessoas já tenham ouvido a minha história, eu venho de uma cidade do interior de Curitiba, do interior do Paraná, né? Hoje eu moro em Curitiba, mas eu vim de uma cidade do interior chamada Francisco Beltrão. E lá foi onde os meus pais, o meu pai e minha mãe, começaram essa jornada de estética, tá? O meu pai, ele veio de um outro ramo, ele era empresário em outro ramo, mas ele, na juventude dele, ele trabalhou por muitos anos em lavacar de caminhão, tá? Então, ele já tinha uma vontade de retornar para o mercado, né, do automóvel, porém ele estava em outro negócio. E aí chegou um ponto que realmente ele quis startar para dentro, né, da estética automotiva. Então, ele montou em Francisco Beltrão, ele e minha mãe montaram um lavacar bem simples, né? No início era um chão batido, assim, de terra, com um trilho de pedra, e no fundo, assim, fizeram uma base de contrapiso com um elevador ali, e tudo era meio improvisado na época, né? Que isso eu estou falando há mais de 30 anos para trás, né? Eu estou voltando aí bem no tempo. Então, nessa época, a gente não tinha estrutura, nem se você tivesse condições financeiras, você não tinha onde comprar porque não existia. Então, tudo era precário, tudo era desenvolvido na base do vamos ver como funciona, né? Então, assim, para você ter uma ideia, aspirador de pó na época existia aqueles de saquinho só, era aspirador doméstico. Então, ele até servia para fazer esse trabalho, mas ele não aguentava, ele estourava. Então, meu pai foi lá no ferro velho de coletadeira, pegou uma turbina, aquela que puxa a palha para fora, fez daquilo lá, fez um aspirador de pó que puxava água, pó, pedra, tudo que entrasse ali, ele puxava, sabe?
Então a gente foi improvisando e nesse caminhar a gente foi percebendo, né, o que realmente era o dia a dia, né? O que realmente a gente precisava ter. E foram fases difíceis, porque na época você encara como tudo difícil, porque você está visualizando lá na frente, né? As pessoas tendem sempre a viver o momento que ela quer chegar e não viver o que está acontecendo agora. Ela tenta meio que passar reto, porque ela está sofrendo, ela está se desgastando, né? Está passando por necessidades. E só que a gente aprendeu a aproveitar a trajetória, porque é na trajetória que você vai aprender, entende? As pessoas que ficam muito ansiosas para chegar logo lá na frente, elas não curtem esse momento, né? Como você fazer uma viagem, por exemplo. Você vai fazer uma viagem aí de 2.000 quilômetros. Você está tão ansioso em chegar que você não presta atenção no caminho, você não vê as coisas bonitas que tem pelo caminho, então o teu objetivo é só chegar lá. E às vezes é interessante você ir visualizando, né? Já ouvi falar a respeito disso aí também. De uma É, palestra, o cara estava falando que o melhor momento da viagem não é a chegada, mas sim o percurso, né? Até chegar no local. E o que você falou é interessante demais, porque a maioria das pessoas, elas sempre valorizam o que é do outro ou o que está à frente, que nem aconteceu, do que ela tem nas mãos no momento. E, na verdade, a maioria das vezes, o milagre acontece com aquilo que você tem em mãos, não é, aquilo que você vai adquirir, né? Porque através daquilo que você tem em mãos te proporciona chegar onde você quer. Não é mais ou menos isso? é isso aí. É você subindo os degraus, né? Porque imagine o seguinte, se a pessoa que pensa em começar nesse negócio e de repente ela é, né, jogada lá no objetivo dela, que graça teria, né? Então, assim, lógico, às vezes a pessoa fala, você está falando isso porque você já chegou no teu objetivo, né? Mas passar pelas dificuldades te torna uma pessoa mais resistente, tá? E isso eu falo não só no nosso negócio, em todos os negócios, na vida isso serve, sabe? As pessoas que passam por dificuldades, né, elas vão se moldando, elas vão usando a criatividade, elas vão aguçando, né, o tato, elas vão sentindo. E isso faz parte do desenvolvimento das pessoas, né? Faz parte da nossa evolução. Então, quem tem tudo de mão beijada, quem recebe, quem... Então, talvez não dê o mesmo valor para as coisas, né, da forma que aquelas que passaram pela dificuldade, né, dão. Então, assim, hoje, esse aspirador que eu falei, ele faz parte do nosso museu lá na casa do meu pai, né? Ele está lá ainda, Legal. até hoje. O que sobrou dele, né, pelo menos. Ah, Então, assim, nessa época, era muito difícil, cara, você começar um negócio assim. Porque o primeiro, que na cidade onde a gente morava, não tinha um número de carros consideráveis para você dizer, ah, o meu negócio pode prosperar, tá? O volume de carros era pequeno e as pessoas só lavavam carros quando elas iam para uma festa, para um casamento. Não era um hábito você lavar carro. Lavar carro era uma coisa nobre, era era coisa de luxo, né? era luxo, era um desperdício de dinheiro você pegar e lavar um carro. Para que lavar o carro, né? E mesmo porque, assim, quem é da velha guarda aí vai lembrar do que eu vou falar agora. Você ia fazer um polimento no carro da pessoa e aí você cobrava lá um valor X, lá, não sei, R$ 200, vamos supor. O cara pensava, não, mas com 500 eu mando pintar o meu Fusca, entendeu? Então não tinha era difícil, cara. Não tinha argumentação, né? Como é que você vai falar? É 200. O cara fala assim, mas se eu colocar mais 300, eu pinto meu Fusca. Para que eu vou polícia? Eu posso mandar pintar de novo, sabe? Então, Ah, isso foi forjando, é a palavra certa, foi forjando, né? De tanto se levar pancada, né? Foi forjando e a gente foi percebendo que os caminhos que a gente tinha que seguir, tá? Então, assim, não foi fácil e não foi de uma hora para outra, né?
A gente gastou muito dinheiro à toa, a gente perdeu de ganhar muito dinheiro por não saber, por não conhecer. Para você ter uma ideia, quando precisava comprar um produto, não era você entrar num site e comprar. Cara, nós nem tinha acesso à internet, tá? Você imagine isso há 25, 30 anos atrás, cara. Não tinha WhatsApp, não tinha rede social, não existia nada. Existia um caixeiro viajante que passava e era quando ele queria. Tá? Não era mensalmente, ele estava lá. De vez em quando ele aparecia. E quando ele chegava, a gente tinha que comprar tudo que tinha. Porque senão a gente ficava sem. E produto, assim, era... Não preciso nem abrir o leque, né? Era tudo precário. Era Intercap, shampoo e Solopan. Multilimpador não existia. Não existia nada. Então, ali a gente foi desbravando, né? E foi entendendo. Foi danificando o carro, tendo que pagar e arrumar e não sei o que, dar polimento de graça. E assim, né? Todas essas lástimas aí que hoje se acontece, meu Deus, o cara põe a mão na cabeça e fala, cara do céu, acabei com a minha vida, sabe? As coisas assim. E, cara, simplesmente assume o erro, errei, fala pro cliente, ó, fiz isso aqui, deu merda, agora eu tenho que consertar. Entendeu? Eu sou humano, tô começando, eu tô, né, tentando acertar. E assim a gente foi, né, se polindo, né, foi entendendo. E só que aí chegou um ponto, Felipe, que eu comecei a perceber que eu não gostava muito da parte de limpeza, sabe? Porque assim, cara, imagine o seguinte, você hoje pegar um carro, né, da frota de veículos que a gente tem hoje, é mamão com açúcar, né? Em algumas regiões aí mais remotas, aí o pessoal sabe do que eu estou falando. Quando você pega um carro que nem desmontando, nem fazendo o saca-tudo, você não consegue limpar ele direito. Porque ele ficou no DNA dele, já tem sujeira, sabe? Então, assim, isso foi me desgastando. Eu achava que era muita dedicação em cima de uma coisa que não estava sendo valorizada, sabe? Tipo assim, a gente estava vendendo um serviço para um cliente que não queria comprar aquilo, sabe? Então a gente estava queimando cartucho à toa, porque quando meu pai montou esse lavacar, o intuito dele era fazer um trabalho diferenciado. Ele nunca pensou em fazer um lava rápido. E isso aí estava fora de questão. Lava rápido para o meu pai era, se fosse para ser assim, ele nem ia montar. Ele é um Tá? cara visionário, né? Já enxergava lá na frente. O negócio dele era o seguinte: ele queria que as pessoas, quando estivesse andando com o carro na rua, o motorista que viesse atrás, quando batesse o farol embaixo do carro do cara, ele dissesse, ah, esse carro foi o Desordens que lavou. Porque a suspensão ia estar inteira limpa, tudo esfregado. E ele foi construindo o nome dele assim. E a minha mãe, ela teve um papel muito importante também, né? A dona Claudete aí em toda essa jornada, porque a parte de limpeza interna era com ela. E o que que ela fez? Imagine o seguinte, você não tinha pincel detalhador, você não tinha tornador, você não tinha extrator, você não tinha nada. Você era simplesmente a mão de obra e os acessórios, né? Era você que tinha que... E a minha mãe, ela adaptou um sistema de limpeza doméstico, que ela sempre foi muito caprichosa, ela é caprichosa, né, com as coisas dela e com a casa, e ela adaptou isso para o carro, entendeu? Então, o meu pai, o negócio dele era lavar por baixo, lavar a lataria, e a minha mãe, limpeza interna. E eu ajudava lá, né, o meu pai. A minha mãe, ela não queria que ninguém botasse a mão, porque o negócio lá era com ela. E aí, o que que acontece? Eu fiquei meio deslocado nessa situação, e eu pensei, cara, eu não quero fazer isso aí. Eu não quero, eu quero um negócio que seja mais impactante. Nessa época aí você tinha quantos anos, mais ou menos? Eu comecei com meu pai, eu tinha 13 anos. Tá? 13 anos. E hoje eu tenho 40 anos completo, agora dia 28 de novembro. Então, assim, ó, eu queria fazer algo que impactasse. E o que impacta hoje, no primeiro olhar, é a pintura. O cara olhou para a pintura tá brilhante, né? Ela impacta. Hoje, não. Isso
né? É óbvio, né? O cara olhou para a pintura do carro, tá brilhante, nossa, o carro tá perfeito. E aí eu queria ir para essa área do polimento. Mas primeiro, eu não tinha resistência para isso, não tinha nenhum pingo de conhecimento, não tinha nada. Mas o meu pai já tinha um pouco de conhecimento sobre polimento, né? Na época era massa coral e Grand Prix, cera Grand Prix. Não tinha... Composto polidor foi surgir muito depois, né? Pelo menos aqui no Brasil, para a gente comprar, né? E aí a gente começou, eu comecei a focar na parte do polimento. E aí eu comecei a me desenvolver, tá? Me aperfeiçoando, comecei a polir o fogão, a geladeira e tal, e me batendo e pedindo opinião, e daqui e dali, fui me virando. Até que eu mais ou menos comecei a acertar. Só que era tudo manual, não fazia nada com politriz. Porque eu já entendia que a politriz causava holografia, porque, né, girava a milhão aquele negócio lá. Então isso aí eu não queria fazer. E aí eu comecei a perceber que era um negócio que me dava prazer. Porque quando o cara vinha pegar o carro, era um conjunto. Era por baixo, por cima, por dentro e por fora. O carro era entregue para ele perfeito, né? Na medida do possível. Perfeito hoje, se eu for comparar hoje, um serviço de hoje com o de antigamente, né, não tem comparação. Mas para a época estava perfeito. E aí a gente foi criando uma autoridade no mercado, tá? Isso eu estou falando assim, não foi de uma semana para outra. Isso demorou. Para nós chegar a ser indicado, a criar um nome, isso levou aí em torno de 3 anos, né? Sendo que na época o mercado era praticamente nosso, não tinha outro oferecendo a mesma qualidade de serviço, né? Então, assim, para quem está iniciando, né, só dando agora um gancho assim para a pessoa se conectar, hoje é muito mais rápido e fácil pelo fato da gente ter informações, pelo fato da gente ter onde adquirir produtos e equipamentos, certo? Né? Antigamente, se tivesse um workshop para eu participar, rapaz, não existia, não tinha nada, zero. Então, hoje o cara entra ali num grupo, ele começa a assistir vídeos, ele se linka com uma página, ele vai na página de um outro cara, vai no YouTube, e assim ele já começa a ter um entendimento, né? Obviamente que há 25 anos, 30 anos atrás, a exigência, né? O nível de exigência era bem diferente de hoje, né? Estou falando agora do cliente. Hoje o cliente ele está a par do que é detalhamento. Ele sabe, né? Muitos já sabem como funciona, porque na medida que a pessoa estuda sobre isso, né? Para entender como funciona e para trabalhar com isso, o cliente também está estudando para entender, para saber cobrar do próprio, né? Do operador aí, do profissional. Operador. Uhum. E como é que foi essa virada de chave, ô Marlon? Da questão, você saiu de um lavador, tinha um lavador e queria um serviço mais específico e atender esses carros de luxo. Eu acho que sair de um popular, mas para entrar no luxo. Como é que foi essa virada de chave? Qual foi o feeling que você teve assim, pô, vou fazer isso que o negócio vai dar certo? Então, assim, vamos rodar para frente um pouco o filme, né? Para agora a gente, né, chegar na parte boa, porque chega de tristeza, né? Mas, enfim, assim, é só para as pessoas terem uma ideia, né? Como foi Ah, os tropeços, né? Ninguém imagina, né? O que foi, o que rolou, né? Quantas vezes a gente acordou de manhã assim, pensar, cara, vamos sair fora desse negócio aqui. Meu pai fala, meu Deus, não quero mais, né? Mas aí fica aquela pontinha ainda de fagulha acesa de, não, vamos tentar mais uma vez, né? Mas aí é aquela história. Tem uma coisa que se chama persistência e outra que chama teimosia, tá? O cara tem que saber a hora que ele está sendo teimoso, porque teimar não adianta. A aham. persistência é você agir com a cabeça.
É você pegar tudo que deu errado e falar, bom, agora eu já sei que aqui não dá certo. Agora eu vou tentar fazer de outro jeito, tá? E abrindo um parênteses aí, tem muita gente que fala assim, ah, eu não vou fazer isso aí que esse cara fez porque não dá certo. Rapaz, ele tentou de um jeito, entendeu? Você pode conseguir tentando de outra forma. Não é porque não deu certo para ele que não vai dar para você, É isso aí. ok? Então, aí, em meados de 2005, eu conheci a Gisele, que é minha esposa, e ela estava passando um período lá no interior e, coincidentemente, a mãe e o pai dela moram em frente à casa dos meus pais. E a gente se conheceu e ela falou, oh, preciso terminar minha faculdade, eu moro em Curitiba e tal. E daí eu falei, puta, eu sempre tive vontade de conhecer melhor Curitiba, né? Eu tinha ido uma vez só e foi uma passada rápida, assim, não foi nada muito, né, específico. E aí eu vim para Curitiba com ela e eu fiquei dando uma sondada aqui. Eu passei uma semana aqui dando uma olhada e, cara, Nessa, assim, nessa época vocês namoravam, vocês já eram casados? não, a gente começou a namorar, né? A Ah, gente começou a namorar e aí fazia um ano que a gente tava junto e aí ela falou, olha, eu vou voltar para Curitiba, preciso terminar minha faculdade. E aí eu vim para cá, falei, vou dar uma aventurada. Se eu ver que dá pé, eu me largo, né? Aí eu vim, dei uma olhada como é que era, como é que não era, só que lá em Beltrão eu já estava, a minha clientela já estava formada. Eu já estava assim, já tinha passado a fase difícil do negócio, tá? Eu já estava engatinhando para uma fase já de autoridade, de começar a ganhar dinheiro, sabe? estava na fase boa da colheita, né? Oi? Já estava na fase boa da colheita. Já tinha Exatamente. plantado, já tinha preparado a terra, cuidado, estava na fase só Isso. de. Exatamente. E aí, o que que acontece? Eu vim para cá, dei uma sondada e aí brilhou meu olho, cara. Quando eu comecei a ver carrões, a rua onde a gente foi morar, assim, ficava perto de uma rápida, assim, e só passava carro top, né? Eu falei, nossa, cara, tem muita coisa para fazer aqui. E aí a expectativa é aquela, né? O cenário que o cara monta na cabeça dele, tipo assim, vou para casa, pego minha politriz, venho aqui, uma semana depois eu tô ali, né? Na minha cabeça, pulindo uma Ferrari. Eu acho que na cabeça de todo mundo passa isso, né? Só que não, né? Cara, aí é uma outra fase. Quando eu decidi, não, beleza, vou vir para cá. Como é que eu vou fazer agora? Então eu peguei e vendi um monte de coisa que eu tinha lá, de coisas. Juntei uma grana que eu sabia que ia demorar, sei lá quanto tempo, né, para eu engrenar e vim embora. Chego aqui, daí quando eu coloquei o pé aqui, eu já coloquei o pé na realidade, né? Eu já coloquei o pé na realidade, pensei, não, cara, não era assim que eu tinha planejado. Só que eu já tinha um plano B, né? Eu cheguei e eu fui direto num lavacar que eu tinha visto. E a gente do interior, assim, tem uma facilidade na comunicação porque conversa demais, né? E aí Uhum. eu cheguei nesse lavacar e eu vi o cara lá sentado, lá e tal. Falou, meu, como é que é aí? O que que você faz? O que você oferece de serviço? Não, eu ofereço limpeza simples e tal. Eu falei, rapaz, eu venho do interior, expliquei ligeiro a minha história para ele. E funciona assim, cara. Eu quero fazer uma parceria contigo, não quero alugar nada, não quero ser contratado, não quero nada. Eu quero fazer uma parceria com você aqui, onde você lava os carros aí e eu faço a venda dos serviços, né, especial e aí eu te passo um comissionamento e assim a gente vai se virando. Aí ele topou e tal. Trabalhei um ano com ele e só que eu não estava vendo o caminho do meu objetivo, sabe? Quando eu entrei no Lavacar, eu estava vendo a estrada, mas de repente eu comecei a ver que eu comecei a mudar para outro caminho, Então, eu estava tá? conseguindo enxergar o acesso a essa estrada. Tinha sumido. Por quê? Porque eu comecei a focar em outra coisa, tá? E eu falei, não, não foi para isso que eu vim aqui. Daí eu cheguei e falei, rapaz, é o seguinte, até aqui deu certo, a gente ganhou um dinheirinho aí, só que agora eu vou alçar voo, cara, porque o meu negócio é outro.
Falou, puta, cara, não sei, não. Cara, assim, ó, sinceramente, né, eu vim para outra coisa. Travou aí, Felipe? Não, não, aqui não travou, não. Ah, tá. Achei que tinha travado. Travou E só aí, a imagem, mas está travada, mas o áudio está saindo. Agora voltou. perfeito. Aí, então, o que que acontece? Eu saí fora e fui desbravar o mercado sozinho. Falei, vou dar um peitaço aí, vamos ver o que acontece. E aí começou a saga, né, cara? Batendo em ferro frio e o troço não moldava. Falei, eu vou ter que mudar minhas estratégias. E eu não tenho muito tempo para isso, porque o dinheiro estava acabando. A reserva que eu tinha levado estava sendo consumida em alimentação, estadia, né, aluguel, departamento. E aquilo começou, conforme ia diminuindo o din-din na conta lá, a aflição começava a bater, né? E o cara, quando ele tá sem grana, filho, parece que os troços, tudo que tiver de ruim começa a acontecer naquela hora para ele, né? Aí começa a estragar a máquina, começa isso, começa aquilo. E a virada de chave foi quando eu decidi o seguinte: eu vou parar de metralhar. Eu vou parar. Não vou mais fazer isso. Agora eu vou focar no seguinte: eu preciso acertar uma pessoa. Eu preciso saber onde está o cara que eu preciso acertar. Entendeu? De que forma eu vou chegar nessa pessoa. Aí comecei a participar de alguns eventos e feiras de carros, etc. E buscando e escutando os caras falar. E daí vi um carro assim que eu percebia que tinha um perfil mais, né, bem acabado. Eu pensava, opa, esse carro aqui deve ser de um cara que tem condições melhores. E aí fui perfilando. E de repente um dia assim, né, não foi do nada. Enquanto isso eu estava lá trabalhando em tudo que aparecia, tá? Se aparecesse casa pegando fogo, eu ia lá ajudar a pagar para ganhar um dinheiro. E aí, até que um dia, o que que aconteceu? Depois que eu saí do Lavacar, eu esqueci de mencionar, eu trabalhei um ano na Geral Ferramentas, que na verdade, na época, não era nem Geral Ferramentas, não era nem Cadillac, chamava Casa do Lavacar, tá? Eu conheci o Ayrton, né, através aí de uma compra que eu fiz há muitos anos atrás com ele. E aí eu fui lá, a gente se entendeu, ele me puxou para lá e eu trabalhei um ano com ele. Daí eu falei para ele, ó, agora de um ano eu vou vazar fora. Fiz uma grana e vazei, né? E aí fui desbravar o mercado. E aí começou a acabar a minha grana de novo. E você vê, daí um dia, cara, eu fui lá no Ayrton comprar uns produtos e chegou um cara e tava lá com o Ayrton, conversando com ele, e o Ayrton falou, olha só, eu tenho um cara aqui que você precisa conhecer, falou para esse cidadão. E ele falou, puta, eu tenho o meu Mustang lá, tá feio, cara, tá tudo enrugado a pintura e precisa dar um acabamento, foi pintado e tá feio. Daí o Ayrton falou, ó, eu vou te apresentar um cara aqui e ele vai fazer um trabalho para você. E eu acho que ele vai conseguir consertar. E aí foi a virada da chave, entendeu? Eu tava na hora certa, no lugar certo, entende? Aí, desse cara, eu já engrenei em outro cliente, sabe? Então, quer dizer, quando eu foquei, agora eu preciso achar uma pessoa, eu preciso achar um cara. E esse cara que vai me promover, esse cara que vai me jogar para frente, né? Então, foi essa pessoa que me colocou aí dentro do clube do Mustang. E lá eu comecei a fazer Mustang à torto e à direito, né? E, cara, assim, foi um negócio tão engraçado que eu tava numa situação financeira, assim, bem difícil. E, de repente, cara, eu vi o negócio mudar, sabe? E eu não conseguia entender. Eu achava que não estava acontecendo aquilo. Eu já tinha passado tanta dificuldade e a minha vontade era só de desistir, sabe? E quando eu fui fazer aquele Mustang, eu falei, bom, a hora que eu terminar esse carro aqui, cara, eu acho que eu vou vazar daqui, eu vou ir voltar para Beltrão. Só que aí, cara, eu, na medida que eu fui trabalhando, eu fui me motivando, eu fui conversando com a pessoa e ele foi falando, não, cara, o teu trabalho tem que ser divulgado, isso aqui, pelo amor de Deus, você está lapidando meu carro. Então, assim, engrenou.
Só que, assim, quando você fala, né, nesse contexto rápido, né, aparentemente as pessoas acreditam, né, e talvez podem até pensar que foi o jeito que ele fez, foi o produto que ele usou, né, foi porque ele cobrou barato. E eu vou falar que foi um conjunto de várias coisas, tá? Mas uma coisa em especial foi que nesse tempo que eu fiquei apanhando aqui, né, até eu chegar nesse cara, levou aí o que uns 4 anos, né, que eu fiquei tomando cacetada, eu fui me moldando ao tipo de mercado, né? Por exemplo, eu queria entrar no mercado elite, beleza? Só que para eu entrar no mercado elite, primeiro, eu preciso estar preparado. E não é só tecnicamente, ok? Você tem que ter um perfil como pessoa, você tem que saber se expressar, principalmente aqui em Curitiba, que, cara, aqui você falar em gírias não é legal, as pessoas não curtem. Você tem que ter uma conduta diferenciada, você tem Uma que estudar. postura diferente, né? Você tem que se posicionar da maneira que você quer que as pessoas te enxerguem, Aham. entendeu? E a partir desse posicionamento, bom, eu sou isso aqui, tá beleza? Aí você tem que entregar para ele tudo isso que você está tentando explicar que você faz. Então, Uhum. primeiro você faz a promessa, né? Essa promessa. E agora você entrega, que é o resultado do teu serviço, né? Então aí foi. A virada de chave, né? Em algum momento você teve medo, mano? Olha, meu, eu não sei se eu tive medo, porque assim, na época eu não tinha filho, né? Eu era mais jovem, assim, eu encarava assim no início, eu estava encarando muito na esportiva. Ah, cara, se não dá certo, eu volto e retomo a minha vida. Mas aí teve um momento assim que eu comecei a ficar com medo. Por quê? Normalmente, quando você sai para desbravar um outro mercado e você não consegue conquistar o que você quer, a tendência é que quando você volta para casa, as pessoas ficam meio que te menosprezando, né? E eu não estou falando isso da família, eu estou falando no geral, né? Das pessoas colocar você como um fracassado, como uma pessoa que não atingiu o objetivo, né? Tipo, ela foi tentar lá, ó, se lascou, tal, Se aqueles lascou. comentários. Exatamente. E assim, meu, nos primeiros 6 meses que eu vim para Curitiba, assim, eu passei por uma situação tão dura, assim, né? Porque eu comecei a investir dinheiro em coisas e eu comecei a me descapitalizar muito rápido. E eu não queria passar essa imagem lá para os meus pais para não preocupar eles, né? Então, o que acontece? Eu fiquei aqui, né, no- levando tudo no conta-gota e eu não podia ir viajar para lá visitar eles porque eu não tinha condição, beleza? Então, 6 meses eu fiquei aqui assim, daí eles me ligavam, aí, tá tudo bem? Precisa de alguma... Não, não, tá tudo certo. Eu tô me virando aqui, tá tendo trabalho e pá, tava nada. Teve semanas, 15 dias assim, de eu ficar dentro de casa, me bateu uma deprê, cara, começar a me dar uma tristeza, chorar, porque não tinha, cara, o que fazer. E daí, quando me dava essa deprê, assim, eu pensava, bichão, se eu não botar as gambitas para rodar, eu não vou achar nada. Se eu não sair pro limpo, o cara não vai vir aqui bater ali no portão do prédio e falar, ô, cara, tu não quer trabalhar? Já, bem pensado, bem lembrado. E aí, eu me motivava com o meu desespero, eu falava, rapaz, agora é só você. Entendeu? É só você. Agora é a hora de ver por que você passou por tudo isso, né? Esse é o momento. E aí eu pegava e saía de casa e ia sem rumo, cara. Ia passando nas lojas, parava em loja de carro e conversava com os caras, e, sabe? Fui me virando, cara. Fui me virando e cada vez que eu saía de casa, eu voltava embora com um serviço engatado, sabe? Alguma coisinha, né? Que fosse polir um para-choque, polir um capô,
Mas ganhava ali 50, 100, sei lá quanto. E isso ia me motivando, por quê? Porque eu fui degustando o que era vender. Sabe como? Porque não importa quanto você vendeu. Cara, o importante é que você vendeu para alguém, que você conseguiu fazer com que uma outra pessoa que nunca viu você na vida comprasse alguma coisa de ti, nem que seja uma agulha. Então foi teste de poder de convencimento, sabe? Aham. E a Gisele, agora ela me lembrou aqui, quando eu vim para Curitiba, eu tinha uma meta de que em 5 anos eu ia estar trabalhando dentro das casas dos caras mais ricos que tinha aqui em Curitiba, os caras os milionários, né? E era uma meta. Eu lancei isso para mim e eu falei, cara, isso vai acontecer. Só que eu sei que não é um jogo de loteria. Eu preciso fazer algo para que isso aconteça. Eu não posso sentar aqui numa cadeira e esperar dar 5 anos. Não vai acontecer. Simplesmente pensar e esperar, não. É pensar, colocar meta, trabalhar para que isso vá se concretizar futuramente. Né? E realmente acontece, como você falou, você é prova viva disso. Eu sou prova viva disso, porque eu estou aqui vivenciando esse momento aqui agora. Então é você pensar, trabalhar, que uma hora vai chegar. Né? Exato. E sabe o que, Felipe? Eu vejo o seguinte, cara, a minha meta foi muito longa. Eu deveria ter feito a meta de 2 anos. Uhum. Para que 5, cara? 5 é muito tempo, é muita coisa que rola. Porque na minha cabeça, lá no meu inconsciente, ficou rodando que eu tinha prazo ainda. Se eu tivesse dado 2, a minha cabeça ia acelerar tanto, ia falar, cara, tá chegando o dia dos 2 anos e você não conquistou ainda, filho. Mexe o motor aí, entendeu? Acho que a gente se limita, né? Exatamente, porque assim, é a mesma coisa que você, por exemplo, se a gente tivesse marcado para fazer essa live daqui 5 meses, é muito tempo, cara. A gente combinou quando? Isso aqui faz 20 dias, um mês Não tem atrás? nem um mês, eu acho que não tem nem um mês. Pois é prazo curto e botar a meta para rodar. O que eu tenho que fazer? Por onde eu tenho que começar? Aí você começa. Daí não dá certo, você muda o plano. Não fica insistindo. Ficar batendo em ferro frio não dá certo, cara. Entendeu? Se você já tentou ali, viu que não deu certo, tenta outra estratégia, ok? E aí eu fui fazendo nessa tentativa e erro, e eu fui acertando. E aí depois que eu enganchei no primeiro cliente, né, que eu sempre pensei o seguinte, a minha segunda meta era a seguinte, eu quero fazer uma Ferrari. Eu não posso ir embora, eu não posso morrer antes de eu trabalhar num carro desse. Né? Eu preciso. Isso é um desejo meu. Eu tenho que fazer. E eu sempre pensei o seguinte, a hora que eu conseguir um cliente que tenha uma Ferrari, eu vou estar no ninho delas. Entendeu? E foi justamente o que aconteceu. Perfeitamente da forma que eu pensei, aconteceu. Quando eu conheci o primeiro cliente que tinha a Uma primeira ferrada. Ferrari, ele não tinha só uma, entendeu? E Aham. aí, e aí que eu vi, só que eu tinha esquecido disso. E aí depois, quando eu comecei a pensar, eu lembrei. Falei, cara, era isso. E eu falei, e quando eu conheci o primeiro cara que tem Ferrari, ele conhece outras pessoas que também têm. Porque eles são um grupo fechado, né? Existem Aham. vários grupos de ferraristas, mas uma pessoa tem vários amigos e esses amigos provavelmente também têm carros esportivos, tem, né? E qual E foi a aí, sua sensação, Marlon? Qual foi essa sensação? rapaz, olha, eu vou te dizer assim, a primeira Ferrari que eu fiz, a primeira que eu andei, né? Que eu andei de carona foi uma 355, que é o carro, né, que a gente via nos pôster, né? Que Aham. vinha, né? Colava no quarto e tal. E a primeira que eu fiz foi uma 348 TR. Então, quando eu comecei a fazer esse carro, eu fiquei olhando, cara, eu não parava de olhar para ela, sabe, de sentir o cheiro de dentro do carro.
eu curti como se o carro, se eu tivesse comprado o carro, sabe? Então foi um momento assim cara, conquistei, sabe? Quem já assistiu o filme lá como chama, Pete? Do Em Busca da Felicidade? Quando ele consegue o emprego, já assistiu esse filme? Aham, Do Will Smith, quando ele sai aham, de dentro do prédio que ele conseguiu o emprego dele, que ele levanta o braço no meio da multidão, assim, aham. com aquela euforia, assim, meio se contendo para não parecer, né, Uhum. cara que está se achando, né? Mas, assim, aquela emoção, exatamente essa, de você falar, cara... E daí um dia, depois de muito tempo, eu não me lembro se era numa live, se foi numa postagem, e um cara escreveu embaixo assim para mim, pô, cara, parabéns por você ter atingido o sucesso. E alguém falou assim, cara, mas ele não tá rico, né? E, e naquela hora, eu respondi, porque eu achei importante que Aham. muitas vezes, cara, não é só o dinheiro, entendeu? Talvez o sucesso que essa pessoa se referiu naquele momento foi de eu ter atingido a minha meta, de eu ter chego lá. Eu cheguei e não importa se fosse uma meta menor, né? Se fosse apenas eu conseguir me sustentar em Curitiba trabalhando com detalhamento. Se eu conseguisse, já eu tinha atingido o sucesso para mim, né? Aham. O sucesso Eu, profissional. eu acho o seguinte, em relação ao que você falou, as pessoas associam muito o sucesso com a riqueza. E o sucesso não é a riqueza. O sucesso é tudo aquilo que você almeja um dia alcançar e você alcança aquilo e você é um cara bem-sucedido. De repente você almejou cuidar de cabrito numa fazenda, cuidar de porco, ou você desejou andar de Ferrari, de Porsche no lugar onde você mora e você conseguiu isso, você é um cara bem-sucedido. Hoje eu posso dizer, eu sou um cara bem-sucedido porque um dia eu pensei em fazer uma live, me conectar com o Marlon. Marlon é um cara bem-sucedido porque ele sempre almejou fazer uma Ferrari, hoje ele faz uma Ferrari. Então, o sucesso não quer dizer que o cara é podre de rico. E muitas das vezes a pessoa associa o sucesso com a riqueza. Mas não, o sucesso é tudo aquilo que você um dia almejou e lutar para alcançar aquilo e alcançar. Você é um cara bem-sucedido, não é isso? Exatamente. E, Eu vejo. Pode e em falar. relação à Ferrari que você fez, você já parou para pensar? Já parou para pensar? Tipo assim, a tua posição naquela Ferrari foi o seguinte: você, pô, ficou em estado eufórico, de alegria. Agora, a reação do cara que você fez a Ferrari, eu posso dizer mais ou menos como é que foi a reação desse cara? O que, que ele pensa de você, o que, que ele acha de você? Pode? O Marlon que eu mais admiro no Marlon é que ele e é uma coisa que eu gostaria de registrar é que ele faz com o que ele faz com muito amor. Ele ele tem uma paixão pelo que ele faz. Ele tem paixão por fazer esse trabalho com os carros, que é uma coisa que me impressiona, realmente me impressiona. E eu acho que é por isso, acho não tenho certeza que é por isso que fica bem feito. Porque ele coloca amor ali no que ele faz. E tudo que você faz com amor, você faz bem feito. E eu acho que o Marlon, nisso, ele dá exemplo. Ele realmente é um exemplo de uma pessoa que faz o que gosta, que faz o que ama. E por isso faz muito bem feito. Eu acho que o que ele faz, ele é o melhor no que ele faz. E se ele não for o melhor, ele é um dos melhores, com certeza, no que ele faz. Mas eu admiro exatamente por isso, porque ele faz com muito amor, muito carinho. Eu vejo ele trabalhando, às vezes, lá em casa, na garagem, e quando ele está fazendo aquilo, ele está, sabe, ele está ali em cima, dedicando o tempo dele com muito amor em cima do que ele faz. É impressionante. Eu acho que é essa mensagem que eu tenho para deixar.
o que eu admiro e acho legal no trabalho dele, nele, na pessoa dele, é isso. Ah, aí, mano. O cara, quando Que pega a legal. coisa para fazer, faz com amor, com dedicação, cara, o negócio sai bem feito, né? E aí, você É isso aí. nunca tinha, eu acho que você nunca tinha escutado esse cara falar desse jeito, desse ponto de vista. Você olhou a Ferrari dele, cuidou com tanto carinho, e ele tá só te observando, só olhando dia após dia a tua dedicação, o teu carinho lá com o patrimônio dele. E aí, ó? Rapaz, essa pessoa, ele se tornou, né, na minha vida um padrinho, né? Porque através dele eu penetrei de verdade nesse mercado dos esportivos, né? Então, ele é uma pessoa que tem muita influência, né? E ele é um cara que ele é muito detalhista também. Então, para ele, não tem o meio termo, sabe? Então, quando ele chega, e assim, no começo, assim, ele estava até tentando entender qual era o meu nível de profissionalismo, né? E isso, assim, englobando tudo que eu falei até agora, não só a parte de técnica, né? E aí ele começou a me indicar para os amigos dele, porque primeiro ele queria saber se realmente eu estava preparado para trabalhar nos carros de outras pessoas que não fosse dele, né? E qual seria, né, a forma com que essas pessoas iriam me receber e posteriormente o feedback que dariam sobre mim. Conta sobre como tu construiu o primeiro carro. Então, vamos abrir um pouco agora aí. O primeiro carro que eu fiz dele não foi uma Ferrari, tá? O primeiro Ah, carro foi assim. Eu comecei a fazer trabalhos para o tio dele e o tio dele me indicou. E daí de tanto o tio dele falar do meu nome para ele, um dia ele me ligou. Falou, rapaz, vem aqui no meu escritório que eu quero falar contigo. Aí ele falou assim, ô meu, por que você fica falando pro meu tio ficar me falando para contratar você? Você fica o tempo todo falando para ele. Eu falei, cara, eu nunca pedi para ele indicar. Eu nunca pedi isso. Ele falou, então tá bom, então vem aqui no meu escritório. E por coincidência, o escritório dava 200 metros do meu apartamento, da onde eu estava morando já, né? Dava uns 200 metros. Eu fui lá. Daí eu cheguei lá na garagem, assim, era um escritório, né? E na parte de baixo tinha os carros antigos. E ele falou, conhece esse carro aqui? Deu, oi? Ele falou, puta, cara, você não entende M nenhuma de carro. Falei, que não entendo mesmo, cara. Eu nunca vi um carro desse para começo de história. Eu nunca tive contato. Eu tô conhecendo agora. Daí ele, então, como é que você quer trabalhar num carro desse se você nem conhece ele? Falei, então, na medida que eu for conhecendo, eu vou trabalhando. A base eu já tenho. E aí você vai me ajudando e a gente vai, né? E aí ele falou, então beleza, faz o seguinte, escolhe um carro aqui de baixo e faça um trabalho aí que eu quero ver como é que funciona. E aí ele subiu para uma reunião. E naquilo eu fiquei sondando ali, tomei um café, conversei com o porteiro, conversei com a menina a senhorinha do café e tal. E daí eu falei, escute, qual que é o carro daqui que ele mais tem ciúme? Ela falou, olha moço, eu não sei direito qual, mas esse azul aqui do canto, não encoste a mão nele que ele vai ficar louco. Era uma Ford 37. Eu falei, é bem nesse aqui que eu vou começar. E aí ele desceu, falou, qual carro que você escolheu? Eu falei, essa 30. Eu nem sabia que carro que era. Eu falei, esse aqui. Ele falou, o quê? Você é louco? Eu falei, não sou louco, eu quero começar nesse carro aqui. ousado, ousado. Ele falou, rapaz, se você estragar esse carro aí, cara, bom, se vira. E sumiu. Aí eu comecei o carro assim, os carros dele muito bem cuidado, mas ele não, como ele é um cara assim que
ele não gosta de ficar tirando o carro da garagem, né, para levar para lá e para cá. Então, os carros não eram feitos tratamentos especializados. Era só dar uma ducha, passar uma cera, né? E aí, eu comecei a fazer o trabalho lá. Daí, naquela época, eu já tinha ali uma câmerazinha fotográfica. Comecei a tirar foto do antes e depois, 50 por 50 e etc. E fui mostrando para ele. Na época, eu passava para o meu e-mail e daí mandava por e-mail dele, sabe? E aí, ele, nossa, e tal. E ali que ele foi vendo se realmente eu tinha capacidade, né, para trabalhar num outro nível. Aí, quando eu já tinha feito... Cara, tinha carros lá que eu nem sonhava na vida que existia aqui no Brasil, né? E eu fui fazendo os carros e tal, até que um dia terminou aqueles lá. Daí ele falou, agora eu quero que você vá lá na minha casa. Daí lá você vai fazer um outro carro. E daí lá que eu fiz a primeira a 348. Então, essa pessoa aí, ele foi o meu anjo, sabe? O cara que falou, não, vou te dar uma oportunidade. Porque assim, ó, eu acho que existem formas de você ajudar uma pessoa, tá? Eu fui ajudado por ele. Ele me ajudou. Mas ele me ajudou como de empresário para empresário. Ele sendo um mega empresário e eu um micro empresário. Mas ele chegou e falou o seguinte, cara, eu vou te dar uma única chance, tá? Essa aqui. E eu agarrei ela com toda a força. Entendeu? Porque ali estava talvez o meu futuro, eu não sabia, né? Mas ali estava o meu futuro dentro da estética automotiva. E não tinha... Eu não tinha uma... Talvez não ia passar de novo esse cavalo encilhado. Eu precisava me agarrar ali, né? E, cara, deu certo. A nossa parceria aí, como, né? Passou de apenas, né, negócios. A gente é amigo, a gente, né, tem aí uma afinidade. Acaba E virando uma amizade, né? exatamente, eu já estou há 9 anos trabalhando com ele, né? Dentro desse negócio aí. E eu, cara, os carros dele, assim, eu trato como se fossem os meus, né? Coisa que eu nunca fiz no meu, né? Eu faço nos carros dele porque quando a pessoa... E isso agora não é só questão de grana, tá? Não. Eu penso o seguinte, quando você faz um trabalho para uma pessoa que te valoriza, que valoriza o trabalho que foi feito, a grana é só uma consequência para você, entendeu? Porque às vezes você pode até fazer um trabalho para alguém e aquela pessoa pagar você assim, fingir que, sabe, tá tudo bem. Eu acho que o detalhador, ele busca muito mais do que só o financeiro. E agora eu estou falando assim, tem uma diferença entre você dizer eu faço por amor, tá? Não. A gente faz por amor e por dinheiro. Mas o que a gente busca é a satisfação, tá? A satisfação do cliente falar para você, rapaz, ó, o negócio ficou do jeito que eu queria. A Então, sensação assim, é maravilhosa, né? entendeu? Não é uma salada de chuchu que você está fazendo. É um detalhamento, entendeu? Você deu o teu melhor, como ele falou ali, você passou muitas vezes do teu limite para você entregar algo tão lapidado quanto talvez o novo, né? E você não quer só receber o dinheiro, você quer que o cara olhe, você quer ver o brilho no olho dele, e o cara fala, cara, agora você superou, entendeu? Então, acho que é isso que a maioria busca, e talvez tem muitos que não sabem verbalizar tudo isso, entendeu? Não conseguem colocar, né, para fora o que eu realmente busco nisso. É porque a gente falar, eu trabalho só por amor, por exemplo, se eu tivesse um outro ativo na minha vida, tivesse uma outra empresa gerando lucro para mim, que eu não dependesse do detalhamento, talvez sim, talvez positivo. É que tem uma diferença, né, de você trabalhar dependendo disso e de você ter um outro negócio te sustentando por trás e o detalhamento ser o teu hobby monetizado. Mas será que a dedicação, a dedicação e o resultado final chegaria no mesmo ponto quando você precisa disso para sobreviver, para pagar suas contas? Será? Pois é, aí é uma resposta que eu não tenho, sabe?
que daí eu acredito que eu ainda não tive o prazer de detalhar por hobby. Eu acho assim, o cenário que eu vejo hoje no mercado nacional, tá? A juventude está mergulhando nisso. Tem muito cara bom, tem muito cara assim, ó. Eu conheço uns caras aqui em Curitiba, assim, uns guri novo, que eu tô impressionado e os caras nem curso fizeram ainda, sabe? Uns caras que estão fazendo no duro, assim, sem... E eu tô visualizando, até eu falo pra Gisele, cara, esse cara aqui, ele vai ser um míssil. Ele vai ser um... Cara, é só lapidar ele que o cara vai ser um baguado, um polidor. Um detalhador de... Por quê? Porque as pessoas elas estão vindo com uma gana diferente. E como eu falei, hoje as coisas estão mais fáceis, né? Para você conseguir. Então isso acaba facilitando e toda aquela bagagem de sofrimento acaba ficando para o escanteio. O cara já mergulha no negócio já meio com a certeza que vai dar certo, né? Porque ele tem aparatos, ele tem ferramentas para isso. E se eu te falar que tudo isso que você passou foi com um propósito, né? Foi com um grande propósito. Hoje, em pessoas te admiram pelaquilo que você é, pelaquilo que você faz, pela pessoa que você se tornou, mas para você chegar ao ponto que você chegou, como a gente conversou no início dessa conversa, você foi lapidado, né? Você tá ali aquele ouro bruto, né? E com as coisas que foram acontecendo ao longo do tempo, nessa sua caminhada, foi te moldando a você tornar e a ser essa pessoa maravilhosa que você é. E esse profissional também que você é, onde muitas pessoas te admiram também, pelas suas atitudes, pela pessoa que você é, inclusive esse cara aí, ó. O Marlon é o tipo do cara que a gente quer sempre ter por perto, né? Uma companhia agradável, um cara que é extremamente diferenciado no segmento que ele atua. E isso aí eu acredito aos valores dele. É um cara muito família, é um cara que conquista as confianças da pessoa pela seriedade, como ele conduz as coisas, pelo trabalho dele. Já tive a oportunidade de ser cliente dele. Um trabalho que ele fez no veículo meu ficou fora de sério. Meu amigo, te desejo tudo de bom, cara. Tu merece tudo que tu tá conquistando aí, muito mais, cara. Fica com Deus. Um grande abraço. E tem mais, tem Dani, mais. obrigado. Oi, meu nome é Ariadne Oliveira. A admiração que eu tenho por esse cara é assim, talvez ele nem imagine, né, o quanto que a figura dele representa para as pessoas. Em 2016, mais ou menos, acho que foi 16, teve o primeiro DTU Fest. E eu fui sozinha, porque eu não conhecia ninguém, né? Eu tinha acabado de entrar no ramo. E aí eu cheguei, já tinha as pessoas que eu admirava, o Marlon era uma delas, lógico, né? E aí eu vi num stand, tá lá aquele homem grandão, louro, né, lá no fundo, e uma fila de gente para tirar foto com ele. Tirar foto e cumprimentar. E eu lá de longe olhando, pensando assim, eu entro na fila ou não entro, porque eu morro de vergonha, né? Aí fiquei perto da fila. E aí eu vi o Marlon atender mais ou menos umas 50 pessoas ou mais com a mesma cara boa que ele fez para a primeira pessoa. Então, assim, o jeito que o Marlon trata as pessoas é uma coisa admirável. E essa cena eu não esqueço nunca. E toda vez que eu tô cansada e alguém vem conversar comigo, perguntar alguma coisa de couro, né? Ou então, só para me dar um oi, eu lembro dele. Né? Eu lembro dele, tipo assim, guardo o cansaço, porque a admiração das pessoas é uma coisa muito séria. Então, é isso. A minha admiração é, desde essa época e até hoje, continua do mesmo jeito, querido. Obrigado, Ari. Cara, o que falar de Marlon Desorce? Esse cara que, para mim, além de ser um grande amigo, esse cara se tornou um grande irmão para mim. Eu conheci o Marlon em 2008. Eu tinha uma parceria com a Geral Ferramentas, com a Ailton, comprava produtos deles lá e
Um dia eu num desabafo com o Ailton, falei, Ailton, eu tô cansado, cara. Eu tô cansado de gastar dinheiro com produto, eu tô cansado de tanto trabalho, tanto produto, tanto equipamento, e eu não consigo alcançar os resultados que eu tenho. E naquele dia o Ailton me passou o contato do Marlon e falou, ó, fala com esse cara que esse cara vai te ajudar. Pode ligar para ele, falar que eu passei o contato dele e tal, e ele vai te ajudar no que você tiver em dúvida. E, cara, eu fiquei mais ou menos um dia ansioso e vou para lá e venho para cá. Se eu ligaria ou não ligaria para esse cara. Procurei, entrei no Instagram do cara, Instagram não, na época era só Facebook, se eu não me engano. Entrei no Facebook do cara, vi as naves que ele fazia, as casas onde ele trabalhava. Eu falei, esse cara não trabalha acho que nem aqui no Brasil, velho. Esse cara não vai me ouvir, como que eu vou falar com esse cara? E vai. Chegou uma hora, eu entrei dentro de uma sala minha lá no meu trabalho. Falei, cara, quer saber? Eu vou ligar para esse cara. Eu vou ligar para ele, vou falar com ele e tal, e seja o que Deus quiser. E desde aquele primeiro dia que eu falei com ele, desde aquela data até hoje, às vezes que eu falo com ele, ele sempre me surpreende com a grande humildade que ele tem, a grande coração que ele tem. É um cara que, assim, ele nasceu para ajudar as pessoas. Ele não quer nada para ele, tudo que é dele é dos outros, sabe? Qualquer informação, qualquer novidade que ele tem, ele divide com a gente. E, cara, para mim, sem palavras falar do Marlon. Marlon é um excelente profissional, um excelente amigo, um excelente irmão, um cara que me ajudou muito. Eu tinha muita dificuldade aqui no interior, aqui, né? E desde aquela primeira conversa, Marlon, eu tô com essa dúvida, ô Tico, faz assim, assado. E ele me ajudou, e a partir daquele dia, Marlon, eu quero um curso. Ele, não, eu não dou curso, e vai. Foi até a hora que ele liberou lá e a gente conseguiu fazer um curso junto. Passamos por bastante coisa juntos aí. E o Marlon é um parceiro, é um cara extraordinário, um cara muito profissional no que faz, um cara expert no que faz, um cara que tem brilhado muito e tem muito ainda para brilhar. Então eu, cara, aqui, sendo hoje porta-voz da família MDZ aí, da galera que fez o curso com o Marlon aí, né, eu como filho mais velho aqui, quero parabenizar, Marlon, você por tudo que você fez, por onde você já chegou, e creio que você tem muito mais para voar, você tem voos muito altos aí para voar, e, cara, que você continue esse cara extraordinário aí, sempre, tá? Um abraço aí da família MDZ, obrigado por tudo que você fez por nós, obrigado por dividir todo o teu aprendizado aí com a gente, obrigado e tamo junto, irmão. Você sabe que você tem, além do aluno, você tem um irmão aqui de coração que você pode contar comigo sempre. Tamo junto, um grande abraço aí para você, um abraço aí pro pessoal aí, e valeu, galera. Obrigado aí, Tico. Obrigado, família MDZ. Tico foi o primeiro aluno aí, a gente tem uma história junto. Muito obrigado, cara. Você é meu irmãozão aí. Obrigado à família MDZ também. A Ariadna aí também, ó. Cara, sensacional, viu? Admiração, o que você tem feito dia após dia, com as suas atitudes, como pessoa, como ser humano. Eu sempre falo isso, que por trás de um grande profissional existe um cara de coração, um cara que é humano, que, poxa, as pessoas não conseguem ver através das redes sociais, que olha o cara lá polindo uma Ferrari, um Porsche e tal, mas não imagina o ser humano que é, o cara de coração tão grande que é o Marlon, né? Porque muitas das vezes a gente associa isso e fica com medo de chegar, como a Ariadna falou, como o Tico falou, como eu já falei também, que fiquei com medo de chegar, né, de chegar próximo, porque a gente associa, a gente olha isso e associa. Poxa, o cara deve ser metido, poxa, o cara deve ser isso e aquilo, e é totalmente ao contrário disso.
totalmente ao contrário disso. O cara tá de braços abertos a receber todo mundo, a abraçar, a tirar as dúvidas, está ali presente. Infelizmente, né, o alto, ele dá essa má impressão, né? O cara que está lá em cima, ele tem essa má impressão, né? E muitas das vezes, uma coisa que eu vou te falar, Marlon, é que estudando a sua vida nessas semanas, investindo todo o meu tempo para poder pesquisar, para poder correr atrás, entrar em contato com a galera, entendeu? Eu pude perceber uma coisa, cara. A sua base. Qual é a sua base? E eu pude perceber uma coisa, né? Se você tem um objetivo, eu quero falar para você que está me assistindo aí agora. Se você tem um alvo, tem um objetivo, tem um sonho, e isso está acima, está lá em cima, e você não consegue alcançar, você, vamos supor, eu quero botar uma analogia aqui, fazer uma analogia. É como se um objeto estivesse em cima do armário e você não alcançasse esse objeto. E você pegasse um banquinho para você subir nesse banquinho e conseguir ter acesso e pegar esse objeto que você tanto almejou. Assim é a sua vida. Esse banquinho, eu posso dizer que é a base, né, para você alcançar aquilo que você sempre almejou. E essa base, eu tenho plena convicção e eu vou te falar o que é essa base nessas semanas que eu tive estudando a sua vida, que a sua maior base é a família. Cara, a família. Você é um cara família. Quando se trata MDZ, família MDZ. Quando se trata Marlon, a gente lembra de família. É um cara que quer abraçar todos, é o cara que não quer deixar ninguém para trás, é o cara que quer tirar as dúvidas. Entendeu? E família, família, cara. Tem gente para te agradecer. Lembra quando você foi morar em Curitiba? Mãe, pai, irmãos, ficamos chorando muito porque não sabíamos o que ia acontecer com você. Nunca tinha saído de casa. Mas, graças a Deus, deu tudo certo para ti. Porque você é um menino honesto, trabalhador e verdadeiro. Tenho muito orgulho de você. E quero que você seja sempre essa pessoa tão maravilhosa. Desejo só sucesso para ti e tua família. Gisele e Marte. Amo muito vocês. Muito obrigado. Oi, querido. Eu vim aqui para contar um fato da nossa história que marcou bastante para mim. Quando você decidiu vir para Curitiba, você veio com um objetivo. Você não veio à toa nem em vão. Talvez essa tenha sido a tua história e talvez por isso que nós tenhamos nos encontrado nessa vida. E você chegou aqui dizendo que em 5 anos você estaria na casa dos colecionadores, na casa dos grandes empresários, atendendo carros esportivos e exóticos. E eu nunca duvidei de você, da tua capacidade, do teu potencial. Mas eu me perguntava como é que você chegaria lá. E mal sabia eu que você já tinha tudo organizado mentalmente, você já tinha todo o projeto pronto na tua mente, né? E quando você alcançou o teu primeiro cliente, que tinha 12 ou 13 Ferraris, eu entendi que quando nós temos um objetivo e colocamos o foco, nada e nem ninguém pode duvidar disso. E isso foi um grande exemplo para mim, para minha vida, que eu quero levar para sempre para o nosso filho, para as pessoas que te admiram, para as pessoas que te seguem, porque esse é um exemplo de que a determinação te faz chegar na tua missão, aonde você quer, encontrar o que te faz feliz. E eu te desejo todo o sucesso que você merece, que você continue inspirando outras pessoas. E que você saiba que nós temos muito orgulho de você e que nós te amamos muito. Um beijo, querido. Te amo. Lembra dessa música, Marlon? Lembro. É, tem história, hein? Perfeitamente. Caiu um cisco, Tem história, no tem olho. história. E uma das coisas muito importantes, Marlon, sabe o que é?
que as pessoas te admiram, mas tem um cara que te admira demais, 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 demais. E ele quer ser como você. Olha o exemplo que você está sendo, cara. O cara almeja ser você e ser seu melhor amigo. Papai querido do meu coração, eu amo que você é meu papai. Pai, eu amo que você me ensine sobre os carros. Te amo. Pai, eu amo que quando a gente brinca de guerra mundial, de planta morta. E espero que nós sejamos muitos grandes amigos pra sempre. Te amo. Mano, não é fácil não. Mas é isso aí, meu amigo. Muito Pode obrigado. chorar. Pode chorar. Que Muito você obrigado. é amado. Isso não foi uma live, foi um presente que você me deu, cara. Trazer todas essas pessoas que eu amo, né? Muitas pessoas que também estão aqui, que eu estou vendo correr aqui, o pessoal entrando, né? Comentando aqui, pessoas que eu gosto muito, né? E o meu pai falou, na última vez que ele veio para cá, ele me falou o seguinte, ele me disse que você não precisa ter muita coisa na vida, mas o que você tem, que seja conquistado, sabe? E isso eu quero passar pro meu filho também, sabe? As coisas têm outro sabor quando você conquista, quando você batalha. Minha família é uma grande conquista que eu tenho. Gisele, o Martin, os meus pais, meu sogro, minha sogra, meus irmãos. A família MDZ é um presente que eu tenho, né? Um presente que eu ganhei. E são pessoas que a gente gosta sem fazer força. Eu acho que tá aí o sentido das coisas. Rapaz, hoje você pegou, viu? Se as pessoas que estão ouvindo aí querem saber qual é o segredo do teu sucesso, eu acho que você respondeu aí. É a família. É a base. É a família que te levantou e te colocou no lugar onde você alcançou aquilo que você tinha como objetivo um dia. Foi a cada dia o seu pai, a sua mãe. Seu pai ia gravar um áudio, ele não conseguiu gravar um áudio por tanta emoção. O orgulho que você tem para ele. Ele tem um orgulho imenso em você. E ele não conseguiu porque a emoção era tanta. Mas ele está aí. Provavelmente ele deve estar assistindo. O filho, ele tem tanto orgulho de ter criado, de um dia ter colocado no mundo. E assim você está sendo para o teu filho, cara. Hoje ele olha para você e almeja ser como você. E eu creio que futuramente ele vai virar e falar... As pessoas vão virar para ele e falar, você é filho do Marlon? Cara, teu pai foi isso, foi aquilo. Cara, teu pai era brabo. Teu pai era um ser humano assim. Isso, cara. Eu acho que não tem dinheiro no mundo que pague isso. Não. O cara pode ser o bilionário que for. A história dele pode morrer. Mas o cara que tem coração, o cara que tem como base a família e tem princípios como você tem, você deixa legado. Então, cara, perfeito. Parabéns, viu? Você merece. Obrigado, muito obrigado. Você merece, viu? Agradeço de coração aí todas as pessoas envolvidas, né? Deixa só eu citar aqui o Denison, que ele deixou um depoimento aí. Esse foi um cara que ele é primo da Gisele e a gente se conheceu, e no momento que a gente se conheceu, assim,
a gente tava, ele também estava começando, né, ele é advogado, uma pessoa muito bem sucedida, é um cara excepcional. E um dia ele falou para mim o seguinte: rapaz, quando você falou que ia para Curitiba polir carro, a gente ficou meio preocupado, sabe? Porque você foi lá, né, tipo um lambari brincar com um tubarão. E você conseguiu, cara. E eu acho que tudo está dentro da gente. A forma com que você projeta as coisas para os outros. Quando você faz algo pensando em crescer, não derrubar ninguém, não pisar em ninguém, não atrapalhar a vida de ninguém, cara, você só prospera. Enquanto você estiver numa competição e você está tentando trapacear, você está tentando diminuir alguém ou fazer algo de mal para alguém, a tua vida não prospera. Você fica encapsulado. Porque a nossa vida é feita, é uma estrada que você segue e que no caminho aparecem problemas. E os problemas você resolve e segue a vida. Quanto mais tempo você ficar parado, tentando resolver um problema que talvez nem faz tanta diferença, mais tempo você perde lá na frente. Então, isso eu aprendi com a minha esposa, José, ela é psicóloga, e ela me ensinou muita coisa. Eu consegui evoluir muito através, né, do ensinamento dela. E eu acho que a vida, ela é para ser vivida plenamente. Se você não está fazendo aquilo que você gosta de fazer, pare agora e vai fazer o que te deixa feliz. Porque a gente viveu uma vida inteira fazendo algo que não é o que a gente busca. Talvez um dia é tarde demais para você tentar voltar atrás, né? Então, se a gente está vivendo agora e não está sendo feliz no que faz, procura o que te faz feliz. E aí as coisas vão dar certo. Não tenho dúvida disso. Quando você fizer aquilo que você gosta, você não trabalha nem um dia mais. Isso é bom. Isso é bom demais, mano. A nossa vida, ela é um sopro. Muitas das vezes a gente vive achando que a gente tem garantia do amanhã. Mas a gente não tem. A gente tem um agora. Então, um recado que eu quero deixar para todo mundo que está ouvindo aqui agora. Eu não programei nada disso. Nem tinha me ligado em data. Mas hoje se comemora o Dia da Família. Não sabia. Hoje é o Dia da Família. É comemorado o Dia da Família. Viva a família. E nós estamos aqui com um cara que preza e tem como base a família. Então eu quero deixar um recado para todos vocês que estão assistindo aí. Se um dia você imaginou ou você quer chegar a um lugar onde você não chegou, almeja chegar, não vai fazer sentido algum você chegar nesse lugar sem a sua família. Então priorize a sua família. Eu sei que na nossa profissão muitas das vezes a gente tem que ficar até tarde, muitas das vezes a gente tem que dar o nosso sangue, o nosso suor, mas a nossa família, ela tem que estar em primeiro lugar, porque ela é a nossa base. É ela que vai nos sustentar nos momentos mais difíceis. É ela que vai estar sempre presente quando a gente está naquele momento de angústia, de depressão, naquele momento que a gente quer desistir, jogar tudo para o alto. É ela que está ali, nos apoiando, nos fortalecendo dia após dia. Então, um recado que eu quero te dar. Se hoje você não fala com seu pai, se hoje você não fala com a sua mãe, ou tem problema com seu irmão, ou com a sua esposa, hoje você está brigado, com o seu marido, seja quem for, é um momento de você se reconciliar. Porque eu falei que nós não temos o amanhã, nós temos o agora. Muitas coisas podem acontecer e você ter perdido a oportunidade de fazer a diferença na sua casa, na sua família.
Nós passamos por um processo muito complicado esse ano, que é a pandemia. Um processo onde muitas coisas aconteceram, onde muitas famílias se encontraram num lar com dificuldade, onde pessoas ficaram desempregadas, onde pessoas perderam entes queridos. Mas coisas acontecem para que a gente possa ter a oportunidade de fazer a diferença, de tomar atitudes diferentes. Então hoje, você tem a oportunidade de escrever a sua história de uma forma diferente. Se até hoje foi difícil, complicado, hoje eu estou falando para você colocar não um ponto final, mas uma vírgula e começar a mudar o rumo da tua história. Olhando para esse cara, para a história, para o exemplo de vida que você escutou hoje. E mudar, começar a mudar a tua mentalidade e enxergar as coisas de uma forma diferente. Que você vai ser uma pessoa diferente. Que você veio nessa terra para fazer a diferença. Para fazer o bem. Não passar por cima de ninguém. Mas sempre estender a mão e dar o seu melhor. Então, seja melhor, cara. Que nesse ano de 2021, coisas grandes e maravilhosas vão acontecer na sua vida. Através do teu posicionamento. Através da tua atitude. Creia nisso. Porque você é capaz. Você é capaz. Essa é a mensagem que eu quero deixar para todos vocês que estão assistindo e que vão assistir essa live. E para impulsionar isso, eu te peço, você que está aí, comenta lá, compartilha, porque mais pessoas precisam escutar isso. Mais pessoas precisam ouvir a história do Marlon, precisam vivenciar esse momento maravilhoso. Eu creio. Né, Marlon? É exatamente isso. Você pensa e as coisas acontecem, né? Quando você acorda cedo já pensando em coisa ruim, é aquilo que você está planejando para o teu dia, né? E as pessoas, né, a gente vivenciou, né, como você falou, um período aí na história da humanidade, né, muito difícil. Mas eu acho que isso agora tem que servir de alicerce para que a gente enfrente a vida de uma outra forma, né? E teve muita gente que conversou comigo nesse período que estava em dificuldade, pessoas que estavam completamente desanimadas. E eu sei que é um momento que é difícil você aconselhar alguém, porque nem você sabe direito o que vai acontecer, né? Mas o que eu sempre deixei bem claro é que a gente precisa se reinventar a todo momento. Você não pode ficar esperando que alguém vai resolver para você alguma coisa. Cara, você tem que tentar fazer de uma outra forma e isso tem que ser agora. A tomada de decisão tem que ser muito rápida, entendeu? E eu pude observar que no meio de todo esse bolo de acontecimento, as pessoas que foram rápidas, que tomaram decisões rápidas, foram as que melhor se saíram em meio a tudo isso, tá? Então, eu acho que a gente não pode se encolher num canto e chorar. A gente tem que sair para o limpo. Quando acontece um negócio assim, tentar se reinventar imediatamente, seja lá o que for que você vai fazer, entendeu? Eu vejo que muitas pessoas que estavam na estética automotiva começaram a vender coisas, né? Começaram a fazer artesanato para vender, começaram a representar empresas de outros segmentos e meio que se sentiram mal por isso. Rapaz, não pense assim, entendeu? A gente vivenciou um momento que você não pode se agarrar ao orgulho, ao ego, ao que os outros vão dizer, ao que o vizinho vai pensar, ao que a mídia... Cara, esquece isso, tá? Esquece isso. Eu até falei numa live com o Leandro que as pessoas hoje elas se preocupam demais com o que a mídia vai achar sobre o que essa pessoa está fazendo ou pensando. Cara, se você ficar preso a isso aí, a tua vida lá na realidade, quando você está lá no teu bastidor, ela é totalmente diferente, entendeu? Então, você não pode viver o que a mídia quer que você seja. Você tem que viver o que você planejou para a tua vida. Você tem que ser uma pessoa
coerente com os acontecimentos da tua realidade. É isso. Sensacional. Cara, eu não tenho palavras para te agradecer esse momento, essa oportunidade, né? E eu acredito, cara, que essa live ela vai ficar salva, né? E vai chegar pessoas que realmente precisam ouvir isso e vai seguir o propósito que é dessa live, que é desse programa, desse momento que acho que foi Deus que colocou no meu coração para que isso acontecesse, né? Para resgatar vidas, para ter virada de chave, para as coisas acontecerem através da nossa história. Como eu falei, nada que a gente passou foi por acaso. Toda dificuldade, toda barreira que a gente enfrentou ao longo da nossa vida foi com propósito. E eu acredito que tudo é para beneficiar o próximo, tudo é para ajudar as pessoas, né? Tudo com esse propósito. E o que você falou realmente, se você já levanta pensando no difícil, se você já levanta pensando que vai ser complicado, assim será o seu dia. Mas quando você levanta positivo, determinado, que hoje vai ser o dia que você vai alcançar o seu objetivo. Que hoje vai ser o dia que você vai chegar no lugar onde você sempre imaginou estar. As coisas vão acontecer. Então, Marlon, mais uma vez eu quero te agradecer, cara, por essa live, viu? Muito obrigado. Quero agradecer a todos que contribuíram, a todos que ajudaram, viu? Gisele, muito obrigado aí, que estava ali, ó, incessantemente ajudando. Muito obrigado. Leandro também. São pessoas sensacionais. Eu quero um dia ter o prazer de te abraçar, cara, de estar aí junto, bater um papo, esperar Com passar certeza. isso aí, conhecer todos vocês pessoalmente, entendeu? Cara, muito, mas muito obrigado mesmo, viu? Muito obrigado a todos vocês também que ficaram aí até o final assistindo com a gente aí. A gente já está chegando na reta final, né? Muito obrigado. Não tenho palavras, cara. Estou até emocionado. Eu quero agradecer você também, Felipe, assim, porque o trabalho que você fez aqui foi algo bem diferenciado, né? Você trouxe um conteúdo, né? Onde colocou, né, para mim, a minha família, colocou pessoas que eu amo, e isso conectou muito, né, o assunto, a pauta do assunto com o que estava acontecendo, né? E eu te agradeço de coração, tá? Agradeço as pessoas que participaram aqui, que ficaram conosco. Agradeço meus familiares, a família MDZ, as pessoas, né, que estavam aqui, né, que a gente é amigo de rede social e até mesmo quem eu já conheço aqui. E assim que tudo isso terminar, né, essa situação, né, da gente não poder se conectar, de não poder, né, confraternizar, com certeza a gente vai poder se reencontrar, né, e se conhecer, e quem não conhece ainda. E quero agradecer de coração aí todos vocês. Isso aí. Marlon, estamos chegando ao fim, né? A choradeira danada. Mas vida que segue, né? Vida que segue. Vamos continuar, né? Mais pra frente tem o Matheus, que tá aí, ó. Garagem VIP aí, falando aí, ó. Matheus é o VIP. Um grande amigo aí. Matheus. Gosto muito do Matheus. Matheus é uma pessoa sensacional. O próximo é ele, ó. Próximo da Legal. Depois é o Rafael para fechar o ano. Aí ano Perfeito. Que vem a gente volta com live do sucesso também, né? E proporcionando isso aí. Trazendo conteúdo. Não é nada, como eu falei com você, não é nada questão de técnica, é questão pessoal, é questão de mostrar para as pessoas que dificuldade todo mundo passa, barreira todo mundo enfrenta. O negócio é levantar a cabeça, seguir, ó, ter foco. Uma coisa que você falou aí na live aí,
E eu sempre digo isso também, que o que distingue um profissional de um amador é o cara ser persistente e paciente. Ele vai conseguir, ele vai chegar lá. É só ele ter paciência, ele ser persistente. Uma hora vai chegar, né? E ao longo do caminho, as oportunidades acontecem. E basta você ficar atento a agarrar essa oportunidade, assim como você ficou, né? Ah, o Marlon é um cara que nasceu virado para a lua. Não, foi um cara que batalhou. Foi um cara que foi lá conquistar o espaço dele. E ele esperou a oportunidade chegar e agarrou. Então, se você tá aí lutando, estudando, dia após dia, buscando, fique atento, que uma hora a oportunidade vai chegar. E agarra. Faça do negócio que você gosta o negócio da tua vida. É isso aí. No negócio da sua vida. Isso aí ficou marcado, irmão. Se você faz aquilo que você gosta, você vive, você tem qualidade de vida, você vive bem, bem com todo mundo. Muito obrigado. Marlon, muito obrigado. Viu? Espero a gente se conectar mais vezes aí. Você tem meu zap agora. Vamos falar mais vezes. Sei que o seu tempo é corrido demais, mas vamos nos conectar e futuramente vamos estar juntos aí. Marlon, um grande abraço. Galera, um grande abraço aí. Tamo junto sempre. Show.